que eu vou fazer aqui? Estou usando um banco de dados chamado DB, underline iniciativa DBA. Vou criar aqui um esquema chamado data. Depois disso, eu vou criar uma tabela. E aí, olha só a definição da criação dessa tabela aplicando as máscaras. Eu estou criando aqui uma tabela dentro do esquema data que eu acabei de criar, chamada membership. E aí eu tenho várias colunas aqui, first name, last name, phone, e-mail, discount code e birthday. Para cada uma dessas colunas, eu tenho aqui a aplicação de uma máscara. Então, na Member ID, eu não tenho nenhuma máscara, vai ficar o ID mesmo, porque isso é indiferente, não tenho como saber nada específico ali da pessoa. E aí, no First Name e no Last Name, eu estou aplicando aqui a máscara do tipo Partial, que é aquela customizada. Estou dizendo que eu quero visualizar o primeiro caractere, o último caractere, e no meio eu quero substituir tudo por X. Para o last name, eu estou fazendo a mesma coisa. Para o campo phone, eu estou colocando aqui que eu quero a máscara default. Para o campo e-mail, a máscara e-mail. E para o campo discount code, eu quero a máscara randômica, né, o random. E ele vai ser randômico de 1 a 100. Vai escolher um número aleatório ali entre esses dois valores e vai me retornar. O campo aqui, birthday, do tipo date time, eu vou deixar inicialmente sem máscara nenhuma. Beleza? Então é assim que você cria com a máscara os campos quando você está criando uma tabela. Se você já criou a tabela e depois quer aplicar uma máscara, você tem como aplicar um alter table e eu vou te mostrar lá embaixo quando a gente for alterar aqui, colocando uma máscara no campo aqui de dia de aniversário. Então eu vou selecionar aqui, vou criar a tabela e vou inserir dados nessa tabela, inserir 4 linhas. Agora eu vou fazer a criação aqui de um outro esquema chamado service. Vou criar aqui uma tabela chamada feedback e ela vai ter algumas colunas. O Member ID não vai ter máscara nenhuma. Feedback vai ter uma máscara do tipo default. O rating vai ter também uma máscara do tipo default. E o último campo aqui, received on, é do tipo datetime, sem máscara. Vou criar essa tabela e depois vou inserir aqui 3 linhas nessa tabela. Beleza. Então temos aqui 2 tabelas criadas em 2 esquemas diferentes com dados inseridos dentro dela. Agora eu vou criar 2 usuários aqui, um chamado Messi e o outro chamado Neymar. Isso aqui não está no site da Microsoft, fui eu que alterei o nome dos usuários para ficar mais bacana, beleza? Vamos lá, vou criar os dois aqui. Criei o Messi, criei o Neymar na minha database, né, os usuários. E agora eu vou dar permissão para esses 2 usuários apenas de leitura nesse banco de dados. Eles vão ter aqui a rule Data Reader, ou seja, só consegue fazer select em tudo que tiver dentro desse banco de dados. Lembra que eu tenho as 2 tabelas criadas, a tabela Membership e a tabela Feedback, no esquema Data e no esquema Service. Agora eu quero executar aqui o select com os dois, só para vocês verem como que funciona antes de nós começarmos a mexer aqui nas permissões. Então lembra, eu criei o Messi e o Neymar, ambos com permissão apenas de leitura, e eu tenho as minhas 2 tabelas com máscara, e eu não mexi em nada de permissão aqui desses 2 usuários. Então, por padrão, quando eles tentarem ler esses dados nas 2 tabelas, eles vão ler com as máscaras, porque é isso que a gente espera aqui dessa funcionalidade. Eu estou usando aqui um comando para, em tempo de execução aqui na minha query, executar como se fosse o Messi e depois executar como se fosse o Neymar. Beleza? Então, vou executar aqui como Messi o select nas 2 tabelas. E olha só, colunas first name, last name, eu vejo apenas a primeira letra e a última. Lembra a máscara lá que a gente colocou na criação da tabela? O phone, ele substitui tudo, que nós escolhemos a default. O e-mail, a máscara de e-mail, apenas a primeira letra e o sufixo, né, .com. E o birthday, eu consigo ver tudo porque ele está sem máscara. Já aqui dentro da segunda tabela, a tabela service.feedback, o feedback ele está aqui com o X, né, porque eu escolhi lá a máscara default, e o rating ele está aqui com 0 em todos eles, porque eu escolhi também o default. Vamos ver o Neymar? Ele deve estar da mesma forma, é a mesma coisa, porque eles estão com a mascaramento ativo para eles em todas as colunas, em todas as tabelas. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar uma permissão específica aqui agora. Ó. Para o Messi, eu vou dar um unmask. O que é um unmask? Eu quero que a máscara não seja aplicada nessa configuração que eu estou passando aqui. Então, para o usuário Messi, eu quero permitir, ou seja, eu quero que ele não veja nenhuma máscara, veja o dado na sua
integralidade mesmo, na tabela data.membership apenas na coluna first name. Ou seja, eu quero que o Messi consiga ver o nome, o primeiro nome de todas as pessoas que eu tenho na tabela membership. As demais colunas continuarão ali com máscara. Depois eu quero dar uma permissão aqui para que o Neymar possa ver todas as colunas da tabela data.membership. Ou seja, o Messi só vai poder ver o primeiro nome dessa tabela e o Neymar vai poder ver todos os dados dessa tabela. Lembra que a gente tem duas. Tem a service.feedback, que nós não estamos mexendo aqui no mascaramento dela, estamos deixando para aparecer tudo mascarado nela. E na data.membership, o Messi vai ver apenas o primeiro nome e o Neymar vai poder ver tudo. Vou selecionar aqui essas duas linhas de comando, vou executar. E agora nós vamos executar o mesmo teste. Ó. Vou selecionar aqui essas duas partes do script e vou executar os dois juntos. E aí nós vamos comparar. Vamos lá. Ó. As duas primeiras partes ali é o Messi e essa daqui é o Neymar. Então, qual foi a permissão que nós aplicamos aqui para o Messi? Deixa eu subir. Ó. Então, na tabela Data Membership, lembra que estava tudo mascarado aqui esse meio, né? O first name, last name, phone e e-mail. Como a gente tirou a máscara para o Messi no data.membership first name, ele quando faz o select agora na tabela, ele consegue ver o first name, mas o resto continua tudo mascarado. No 2019 para trás isso não era possível, ou era tudo com máscara ou era tudo sem máscara que você visualizava. Agora percebe como a gente consegue customizar da forma que a gente precisa? E na tabela lá, service.feedback, a gente não mexeu em nada, então ele continua vendo tanto o feedback quanto o rating com aí a máscara por padrão, porque a gente não mexeu nessa permissão. O Messi continua vendo aí nos dois campos ainda a máscara, porque não foi alterada nenhuma permissão quanto a isso. Agora vamos analisar aqui a tabelinha do Neymar. Lembra que a gente permitiu aqui, ó, deixa eu voltar aqui em cima, o Neymar ele pode fazer o select na tabela inteira agora, porque a gente tirou a máscara da tabela inteira. E aí é exatamente isso. Ó. Quando é o Neymar executando o select, ele vê todas as informações aqui sem máscara nenhuma. Já na tabela service.feedback, ele continua vendo com máscara, porque a gente não mexeu nesse permissionamento. Muito bacana, né? A gente conseguir customizar dessa forma. Ficou sensacional essa modificação que a Microsoft fez.